Olá, pessoal, tudo bem? Aqui quem tá falando é Wanda, eu sou analista de judiciário do TJDFT, sou produtora de conteúdo nas horas vagas e também sou criadora do curso online de memorização. Vou deixar o link aqui para vocês na descrição, tá bom? Tem muita coisa boa lá, não é só um curso de técnica de memorização, é uma mudança de mentalidade. Então, no vídeo de hoje vou responder assim, é uma pergunta que eu recebo muito. Como estudar do zero para concurso público? Então, o que estudar para concurso, começando do zero, né? Gente, do zero, a pessoa tá começando, barriga verde, como diz lá no Pará, né? O garimpeiro chega no garimpo, ele não sabe de nada, é barriga verde. Não sei por que chama isso, barriga verde. Mas, enfim, ele tem que começar do zero mesmo. Parece um pleonasmo, mas português, informática, raciocínio lógico, direito administrativo e constitucional. Isso são as matérias básicas para quem está começando agora, que nunca viu nada, sabe? Olha, eu vi que eu posso passar no concurso, então como é que eu começo a estudar? O que eu começo a estudar? Então, essas 5 matérias são matérias básicas que geralmente caem no concurso público. Mas eu vou te mostrar uma coisa aqui, olha só. Concurso você tem que ter paciência. É a ciência das pás, né? Uma pá é um instrumento aqui que você vai encher aqui. O A, você tá no ponto A e quer passar nesse cargo aqui, B, né? Você quer atravessar isso aqui. Você tem que encher esse lago aqui de terra para você poder caminhar. Isso se chama assim, energia. Cada conteúdo que você vai aprendendo, você vai enchendo isso aqui com essa pá, vai enchendo. Então, precisa paciência, mas você tem muita coisa na internet que você pega conteúdo mais fácil, mastigado, exercícios, né? O que você vai fazer? Você vai modelar ver o que deu certo para uma pessoa. Deu certo para aquela pessoa passar no concurso, então eu vou modelar ela, sei lá, direito administrativo, vou modelar o jeito que ela memoriza, vou memorizar o jeito que ela lê, como é que ela lê. Isso é modelar. Então, o que você tem? Para quem está começando, português, informática, raciocínio lógico, administrativo, constitucional. O que mais você precisa fazer? Você tem que escolher a carreira. A carreira. É carreira policial? Aí você escolhe o cargo. É carreira do judiciário? Aí você escolhe o cargo. É técnico judiciário. Carreira judiciária, é analista judiciário. E aí você vai encontrar o conteúdo que pessoas que já fizeram aquele caminho e vai percorrer esse caminho aqui com mais facilidade. Mas você vai ter que encher. Ninguém vai poder encher por você. Você vai ter que estudar. E não é fácil, gente. Já falei pra vocês aqui que é difícil. Você tem que ser resistente à dor e desconforto. Mas na chegada é muito bom. Agora, se eu fosse estudar hoje para analista judiciário, né? Hoje, se eu fosse começar, mas eu já tenho uma experiência. E eu tinha uma experiência muito grande quando eu me determinei a passar no concurso para técnico. O que eu tinha experiência? De muitas reprovações. De muitas reprovações. Então, eu sabia o que não tinha dado certo. A experiência é boa por isso. Quando você reprova, é uma experiência. Você sabe o que não dá certo. Então, você vai ter que fazer de um outro jeito. É porque é loucura você querer um alvo e o B fazendo o mesmo percurso. Você vai ter que encontrar formas diferentes. Você vai ter que resolver provas diferentes. E se eu fosse começar a estudar hoje, gente, sinceramente, eu estudaria por lei. Lei, 70% é lei. Depois conceitos eu ia na doutrina, né? Que seria 15% doutrina. Conceito para eu saber o que é, para que serve, como se aplica, qual é a ressalva, qual é a exceção. Pronto, só. Então,
70% lei, legislação, Planalto e questões. Questões, quando eu falo, provas que já aconteceram. Depois, pode acontecer de ter conceitos, né? Naquela lei tem alguns conceitos, algumas exceções, algumas ressalvas. Eu ia na doutrina, ali 15%. 15% e 15% súmula e jurisprudência. E tudo isso eu ia pegar e fazer, ir para o site de questões e ia fazer ia procurar de todas as maneiras que o examinador ia cobrar isso de mim. Então, se eu fosse escolher hoje a carreira de técnico judiciário, já fui técnico judiciário antes de ser analista. O que eu ia fazer? Eu ia estudar só por leis. Mas como eu tô começando, se eu tô começando agora, gente, eu tenho que bater em onde? Português, eu tenho que me tornar perita em português. Eu não posso, eu tenho que sair lá do site de questão errando, eu faço uma prova de 10, eu tenho que errar ali só um máximo, entendeu? Aí, informática, raciocínio lógico, administrativo e constitucional é para quem tá começando mesmo. Agora, se você já tem toda essa experiência, já fez de cada matéria, você já fez um edital todo, já fez um edital todinho de português, para que eu vou fazer de novo? Eu só vou resolver provas, eu não vou fazer novamente. Refazer é um retrabalho, sentar e estudar de novo, a gente tem que sentar e estudar só uma vez. Então, se eu fosse começar hoje, eu ia estudar só por leis. Eu tenho uma amiga, a Ana, que ela passou para juíza só com leis e princípios. Princípios, né, e ia na doutrina para pegar princípios, né, que é a base de tudo, e alguns conceitos que a gente precisa ir, ressalvas. E depois, na lei, a interpretação, que é a jurisprudência, o que tá se julgando sobre aquilo no STJ e no STF. Eu memorizei todas as súmulas, né, que tinha no STF na época, agora são muito mais, mas não é difícil de se memorizar, né, eu ensino isso lá no curso, inclusive, de memorização. Leis também, como se memoriza leis, né, como que se estuda leis, mas a grande jogada, o grande pulo do gato é você pegar se for uma lei grande, como me perguntaram ontem, como eu estudo, eu vou dividindo, vou estudando de 15 em 15 artigos, de 10 em 10, se é muito difícil para você, de 5 em 5 artigos. 5 artigos, aplica lá, aplica na mesma hora. O que é aplicar? É pegar várias questões, várias provas sobre aqueles artigos, né? E paciência. A paciência, quando eu falo, é uma pasada. Você pega uma pá por vez. Estudo também é gota a gota, uma gota por dia. E aí você vai subindo aquele degrau, você vai subindo, você vai se enchendo de energia, vai se enchendo de conteúdo, né? Quando você vai subindo isso aqui, você chega aqui no meio e fala assim, meu Deus, vai ganhando autoconfiança. Você vai aprendendo, porque você vai perceber que todas as matérias se comunicam, todos os direitos são da mesma árvore. E aí você vai cada vez se enchendo de autoconfiança, de energia. Até que quando você começa a passar, você passa por B, por C, por D, por F e assim por diante. Não tem segredo. Só que tem que ter essa paciência. E tem que ter resistência. A resistência é isso. A resiliência é você enfrentar o caos e não pensar no obstáculo. Eu estava vendo aqui uma frase aqui do Henry Ford, que ele fala o seguinte, olha, gente, é exatamente isso. Obstáculos são aqueles perigos que você vê quando tira quando tira os olhos do alvo. Qual é o seu alvo? Você determinou o alvo, é passar naquela carreira, naquele cargo, até tal data. Você determinou esse alvo, certo? Então, se eu tô olhando só para ele, todo dia eu vou encher aquele containerzinho, aquele lago ali de energia. Energia são conhecimentos. E aí, não tem o que vier é lona, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até domingo, todo domingo um vídeo aqui, tá bom? Fica com Deus. Amo vocês.